Olá, vamos fazer agora na correção da página 37, as atividades deixadas na última aula. Questão 1. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? O conjunto R é o conjunto dos números reais. Quando começamos a estudar radicais, nós vimos que não existem raízes apenas dos radicais de índice par, cujo radicando é negativo. Então, quando o índice aqui for par e o radicando negativo, isso aqui não pertence aos reais. Portanto, a raiz cúbica de menos 8 é um índice ímpar, então aqui pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Então, existe essa raiz. Raiz quinta de 32, radicando positivo, sempre terá raiz. Raiz quadrada de menos 1. O índice é par, é 2, e o radicando negativo. Essa raiz não é definida no conjunto R. Então, a raiz de menos 1, raiz décima de 1 é 1, raiz quarta de menos 16, índice par, radicando negativo. A raiz quarta de menos 16 também não pertence aos reais. Ela não é definida no conjunto dos reais. E a raiz cúbica de menos 125 também é definida. É índice ímpar e um radicando negativo. Existe essa raiz. Portanto, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R? Apenas a raiz de menos 1 e a raiz quarta de menos 16. A resposta, 2 expressões. Essa é a questão 1. Questão 2. Quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R? Raiz quadrada é uma raiz de índice 2. Então, aqui, a raiz quadrada de 36, letra A. Raiz quadrada de 36 é 6. 6 ao quadrado é 36. Letra B. Raiz quadrada de menos 64. É uma raiz de índice par de um número negativo. Isso aqui não é definido em R. Não pertence a R. Letra C. Raiz quadrada de menos 81. Também radicando negativo. Isso aqui não pertence a R. A questão não estava pedindo para resolvê-la, apenas para dizer quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto R. Então, seguindo aqui, letra D. Raiz quadrada de 144 é uma raiz de um número positivo. Ela é definida. A raiz de 144, se fôssemos calcular, 12. Letra E, raiz quadrada de 10. Raiz de número negativo é definida. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Está entre 3 e 4. É 3, alguma coisa. Aqui não está pedindo para calcular, então não precisaríamos nem ter feito isso. Então, por enquanto, somente a B e C não se define. Letra F, raiz de menos 4. Raiz quadrada de um número negativo não pertence a R. Letra G, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10, 100. Letra H, raiz quadrada de menos 9. Raiz de um número negativo, o índice é par. Não pertence aos reais. E a última, letra I, raiz quadrada de 25. 5 vezes 5, 25. Portanto, quais que se definem no conjunto R? Letra A, letra D, letra E, letra F não, letra G, letra I. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões. A letra G não se define em R. Vamos para a questão 3. Questão 3. A questão 3, ela pede aqui.
Quando A é igual a 10, B igual a 21 e C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC é definida no conjunto R? Então, eu tenho que ver se o resultado aqui dentro vai ser positivo. Qual é o valor dessa expressão? Eu vou substituir os valores de A, B e C nos seus respectivos locais. Eu tenho raiz quadrada de B ao quadrado. B vale 21. 21 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A. A é 10, que multiplica o valor de C. C é 8. Portanto, 21 ao quadrado é 21 vezes 21, 441. Menos 4 vezes 10, 40. Vezes 8, 40 vezes 8, 320. Portanto, 441 menos 320, 121. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de um número positivo é definida em R. Qual é o resultado? 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. Então, é a raiz quadrada de 121, é a raiz quadrada de 11 ao quadrado, que é 11. Logo, a questão 3 é definida no conjunto R e o seu valor é 11. Questão 4. A questão 4 verifique se a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto R, quando x for 13 e y igual a menos 12. Similar à questão 3. Raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Substituindo x por 13 e y por menos 12, eu vou ter 13 ao quadrado menos o y, que é menos 12, elevado ao quadrado. Portanto, 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Menos 12 elevado ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, que dá mais 144, ou simplesmente 144. Porém, eu tenho um sinal da operação aqui de subtração. 169 menos 144 vai dar 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, verifique se a expressão é definida no conjunto R. Sim, ela é definida no conjunto R e seu resultado é 5. E caminhando aqui para a última questão, a questão 5. Questão 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto R dos números reais, calcule o valor de cada uma. Todos esses valores têm raízes. Ele pede para calcular cada um desses valores. Letra A. Raiz quadrada de 0,25. Como já foi na última aula sobre radicais, foi falado, eu tenho um número decimal. Para calcular a raiz no decimal é muito simples. Vamos deixar de lado essa vírgula. Eu tenho ali 25. Qual é a raiz de 25? 5. Eu tenho duas casas decimais. O índice aqui é 2. Duas casas decimais dividido por 2, 1. Então, o resultado terá uma casa decimal. Portanto, é 0,5. Letra B. Raiz cúbica de 0,008. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao cubo resulta em 8? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aqui seria 2 elevado ao cubo. Só que eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais dividido por 3 vai ter uma casa decimal. Então, 0,2 elevado ao cubo é 0,008. A raiz cúbica de 0,008 será 0,2. Letra C. Raiz quadrada de menos 8 elevado ao quadrado. Opa, eu tenho aqui um número negativo, só que esse negativo está sendo elevado ao quadrado. Portanto, menos 8 ao quadrado vai dar 64 positivo.
A raiz de 64 positivo é 8. 8 elevado ao quadrado é 64. Então, a raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8. Letra D. Menos a raiz quadrada de 100. Eu tenho, na verdade, o oposto da raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, eu vou ter menos 10. A raiz de 100 é 10 positivo, só que eu tenho um sinal de oposto fora da raiz. Então, o resultado é o oposto do resultado, o oposto de 10, menos 10. Letra E. Raiz sétima de menos 1. Uma raiz de índice ímpar de um número negativo. Não tem problema. O menos 1 elevado à sétima potência vai dar menos 1. Então, a raiz sétima de menos 1 vai ser menos 1, porque menos 1 elevado a 7 dá menos 1. E a última questão, letra F. Raiz cúbica de menos 125. Qual é o número que elevado ao cubo resulta em 125? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, se eu pegar o menos 5 e elevar ao cubo, o resultado será menos 125. Então, a raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. Então, acabamos aqui a correção da página 37 do nosso livro. Até a próxima aula.